Olá, hoje nós vamos fazer uma explanação no seguinte sentido sobre a caridade e seus diversos aspectos. Primeiramente, nós devemos saber o que significa caridade. No sentido amplo, é todo bem, é tudo aquilo de bom, é toda coisa reta e correta e justa que nós possamos fazer. Tudo. E o amor? O amor é o sentimento que faz com que a gente desenvolva através do tempo e consiga colocar em prática a caridade, que é uma das facetas do amor. Onde começa a caridade? A caridade começa no pensamento. Qual pensamento? No pensamento reto, no pensamento de amor, no pensamento de respeito, no pensamento de equilíbrio, o que se possa dar tanto a nós quanto ao nosso próximo. Principalmente esse equilíbrio que nós devemos trazer para dentro de nós. E no pensamento é que se inicia, é o que se formula, é onde nasce, é o nascedouro de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras. Obviamente que o pensamento é um dos atributos do espírito, isso não tem dúvida. Então o pensamento nós vamos formulando, por isso que nós devemos ter cuidado com o que nós estamos pensando. Nos livros do André Luiz, eles nos mostram, por exemplo, que os nossos pensamentos eles formam imagem, e também nas obras básicas da doutrina espírita, imagens, a gente lança imagens a todo momento. Então o que nós estamos pensando, embora nós achemos que esteja somente dentro de nós, isso está se expandindo, está sendo como que jogado no ar, jogado ao vento. A importância do nosso pensamento reto, principalmente para que a gente possa praticar bons atos, porque o pensamento sendo a gênese, o espírito a gênese, o pensamento o atributo, ele vai pouco a pouco, de acordo com a nossa vontade, se materializando através da palavra e através dos nossos atos. Uma das formas da caridade que nós podemos dizer, tem a caridade material, nós temos a caridade moral, nós temos a caridade espiritual. Mas a prece, a oração, a reza, por nós e pelo nosso próximo, é uma das formas da caridade, de caridade moral e espiritual. As formas da caridade material é materializarmos e levarmos às pessoas e dando de acordo com as suas necessidades, sem nos perguntarmos se é assistencialismo ou não é assistencialismo, porque a necessidade bate naquele momento na casa daquela pessoa, né? Vamos dizer assim, bate naquele momento ou de fome, ou de necessidade de uma coisa material que naquele momento possa socorrer as suas necessidades. A caridade moral, ela também é através dos nossos atos, mas esses atos seriam que como um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Quantas pessoas que não têm necessidade material nenhuma e, no entanto, necessitam de uma palavra amiga, num momento de desespero, num momento de tristeza, num momento de angústia. Então a caridade ela pode ser feita de várias formas. Não tem-se uma forma, vamos dizer assim, uma fórmula de bolo. Não. É todo bem que possamos fazer. Agora, a mola mestra que toca a caridade é o sentimento do amor, que nasce também no espírito, é um dos atributos do espírito, esse sentimento. Mas aí do pensamento reto, nós materializamos, nós como que tornamos videntes, tornamos assim evidentes, né? Determinadas formas, por exemplo, com as palavras, como eu disse, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de respeito, com atos, os atos num abraço ou na entrega de alguma coisa material justamente naquele momento. Então ela nasce no pensamento, se transfere para as palavras e para os atos, se materializa nas palavras e nos atos. O pensamento correto, as palavras corretas e os atos corretos, para que possa ter coerência.
Porque não adianta nós pensarmos de uma forma e falarmos uma outra que nós estamos pensando. Do que nós estamos pensando, diferente daquilo que pensamos. Podemos estar desejando o maior mal para uma pessoa e quando vamos encontrá-la ou falar com ela, nós falamos, olha, mas eu desejo todo o seu bem, tudo. Na verdade é incoerência, é uma coisa que não tem como que uma coincidência entre o que se pensa e o que se fala. Então, o sentimento que é exteriorizado, que está dentro de nós, no pensamento, ele é a base de tudo. Porque não adianta a gente pensar incorretamente e falar de uma forma correta. Por quê? Porque o que importa é o que está dentro da gente. Não é isso? Onde está o seu tesouro é que está o seu coração. Então tem que ter essa coerência. Essa coerência. Que são, como é que é? Pensamento correto, falar corretamente, pensar corretamente, falar corretamente e agir corretamente. A coincidência, a coerência entre o que se pensa até a exteriorização dos nossos pensamentos. Isso é questão de coerência, mas é uma questão de trabalho, de treino. Por que de trabalho, de treino? Nós sabemos que nós não nascemos num berço e não vamos morrer num túmulo. Isso é uma coisa que a doutrina espírita nos explica e nós, inconscientemente, dentro de nós temos essa consciência de que nós não nascemos num berço e que nós não vamos morrer em um túmulo, de forma nenhuma. Partindo desse princípio, que é o princípio da pluralidade das existências, que é o quarto princípio da doutrina espírita e que não foi criado pelo Espiritismo, mas é uma lei da natureza, nós notamos que nós estamos trazendo uma bagagem, a história da humanidade é a nossa bagagem. A história da humanidade é o que nós somos, porque nós somos os viajores do tempo, os viajores dessa história. Então hoje nós somos a síntese de tudo que nós fizemos. E nós nos condicionamos no equívoco, nós nos condicionamos no erro, nós nos condicionamos, vamos dizer assim, no mal. O mal não existe, o mal existe. O mal existe. Embora seja a ausência do bem, ainda ele existe. E vai existir por um tempo aqui na Terra relativamente longo ainda, porque nós estamos em transição para um mundo de regeneração. Então nós trazemos uma bagagem de milênios. E essa bagagem de milênios que nós trazemos é essa história da humanidade que não é tão feliz. Não é uma história, vamos dizer assim, muito nobre. São guerras, escravidão, revoluções sangrentas, muitas, vamos dizer assim, mazelas que a gente traz como herança. Isso nós nos condicionamos a esses atos equivocados, porque lá no nosso pensamento também é um pensamento equivocado e a nossa palavra é equivocada. Nós temos que fazer então o trabalho inverso, fazer o trabalho de, vamos dizer assim, reconstrução, de reformulação, de transformação. Esse trabalho demanda tempo, paciência e persistência. Como nós nos condicionamos ao erro, ao equívoco, a essa história, vamos dizer assim, não muito nobre da humanidade, nós temos que pouco a pouco fazer a trajetória inversa. Através do conhecimento, através dos estudos, através desse conhecimento de nós mesmos, que é um estudo que nós devemos fazer, leia-se a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a gente vai fazendo essa transformação. Nós vamos pouco a pouco como que transformando toda aquela carga negativa em carga positiva. Mas demanda tempo, demanda persistência, demanda reiteração de atos. Então nós vamos, por exemplo, grosso modo, nos acessos de raiva que muitos de nós, e eu também tenho, e eu tenho que naquele momento em que eu tenho aquela explosão fazer uma análise. Por que eu estou tão, vamos dizer, colérico dessa forma? Por que eu estou dessa forma tão desequilibrada? Passando aquele momento de desequilíbrio, porque no momento do desequilíbrio a gente não consegue pensar direito, mas nós temos que trabalhar para que não caiamos nesse momento de desequilíbrio.
Então, passando aquele desequilíbrio, começamos a fazer um balanço, fazermos uma anamnese, né? De tudo que nos levou àquilo lá. E muitas vezes nós vamos ver que aquilo lá não tinha a menor razão de ser, aquela explosão colérica, aquela, vamos dizer assim, atitude que não teria que acontecer naquele momento, porque às vezes um fato que nos ocorre é tão pequeno que a nossa reação é desproporcional. Então, fazendo esse balanço, por exemplo, como dizemos, grosso modo com o exemplo da raiva. Por quê? Por que eu estou com raiva? Por que nesse momento eu perdi o controle? Por que nesse momento eu não soube me tranquilizar para que eu não tivesse essa reação intempestiva e equivocada? Porque se nós deixarmos crescer uma magoazinha para o ressentimento, vamos dizer, para a raiva, isso vai para o ódio. E aí a gente não tem controle. Quantas histórias nós temos visto de pessoas que perdem a sua paciência, matam outras pessoas, agridem outras pessoas e depois se arrependem amargamente. Mas já está feito. Não tem como voltar atrás. O ato equivocado já foi praticado e já causou muito dano, muita lesão e muito sofrimento e dor. É um compromisso assumido. Então, fazendo esse estudo, fazendo essa busca de nós mesmos, nós vamos vendo que naquele momento, se eu tivesse agido diferente, eu não teria tido aquela explosão de raiva e agido daquela forma, ou transformado aquele pensamento raivoso em palavras ou em atos de agressão. Pensamento, palavras e atos. E fazendo esse estudo de nós mesmos, esse autoconhecimento, nós vamos pouco a pouco vendo onde está nosso erro, onde nós erramos, o porquê nós erramos, foi correto ou não foi correta aquela reação, normalmente não é correta. Isso nós vamos nos conhecendo para que a gente possa autoeducar-se naquele momento. Como autoeducar-se? Autoeducar-se para começar a praticar aqueles atos que não são mais os equivocados. E pouco a pouco, através dessa transformação, nós vamos fazer com que o amor cresça dentro da gente. Com respeito pelas pessoas, pelas coisas, pela natureza, pelos animais e por tudo. E quando começam a crescer essas virtudes, vamos assim dizer, a gente passa a ver a coisa de uma forma diferente. E o amor que vai crescendo dentro da gente, ele vai transformando-se em palavras e pensamentos bons e atos, que são a caridade. Em todos os seus sentidos. Naquele momento, é o exemplo, que eu explodi, se eu tivesse sido caridoso para aquela pessoa que eu entendo que me agrediu, eu teria me utilizado de uma das normativas de Jesus. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. O Evangelho de Jesus é a autoeducação moral. Imagina se a humanidade não revidasse às vezes o mal que lhe tenha sido feito, ou as pessoas, por pequenas coisas muitas vezes causam um grande problema. O quanto a humanidade não seria diferente? E vai ser. Vai ser porque na regeneração, nós estamos no mundo de provas e expiações, em que prevalece o mal. Na regeneração já não prevalecerá o mal, no mundo de regeneração. Então o bem será praticado, embora possa ocorrer ainda o mal. Mas por quê? Porque nós, espíritos, estamos evoluindo. Nós estamos começando a aprender a nos estudar, a nos autoconhecer e a fazer as transformações necessárias para que a gente possa praticar na sua plenitude toda a caridade para com o nosso próximo. Uma coisa interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, temos o tema Fora da Caridade não há salvação. E nós vamos pegar o item 6 para exemplificar o que é a caridade de coração. E esse item 6 é necessidade da caridade, segundo Paulo. Paulo é o apóstolo Paulo, é o São Paulo. Nós da doutrina espírita, nós não colocamos esse santo ou santa nesses espíritos superiores, porque nós acreditamos que eles
são como nós, passaram pelo que nós passamos e chegaram num grau elevado através das suas lutas. E falando-se em santo, pressupõe-se fora da humanidade espíritos que não que têm privilégios ou alguma coisa além de nós. Não, são espíritos como nós que sofreram, que lutaram, que cresceram e que buscaram através da autoeducação ser o que são, ou o que foram e o que nos são passados. Então o apóstolo Paulo, o que ele diz? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ou seja, a gente, no caso da mediunidade, né, tendo todos os dons que nós possamos ter, mas nós não tivermos caridade naquilo que nós colocamos para fazer, ou seria o amor, se não fazemos com amor aquilo lá, de nada me contará, de nada me valerá. Porque a importância é o sentimento que você coloca naquilo que você está fazendo. O sentimento de amor, o sentimento de respeito, o sentimento de gratidão. No caso da mediunidade, por exemplo, eu posso ser um médium de vários dons ostensivos, vamos assim dizer, mas se eu não faço com amor, se eu não faço com caridade, se eu não me dou realmente de coração, de nada vale. Não é isso que fala o apóstolo Paulo? E ele diz ainda que eu tivesse o dom da profecia, ora, se eu pudesse profetizar e penetrasse todos os mistérios, para mim não teria mistério, e tivesse a ciência de todas as coisas, o conhecimento profundo de tudo, do início, do começo, do meio e do fim, mas se eu não tiver caridade, de nada me vale. Ainda que eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Coloca a caridade acima da fé. Da fé. A fé é o sentimento inato, é inerente ao ser humano. Nós a desenvolvemos como uma flor que tem que ser regada, tem que ser adubada, tem que ser como que podada e colocada de uma forma como um mecanismo que faça-nos crescer. Mas se nós não tivermos caridade nessa fé que nós temos, nessa vontade, nesse direcionamento que nós damos às coisas, não adianta. Por quê? Porque nós não estamos fazendo com amor, nós não estamos fazendo com aquela vontade de servir simplesmente, sem pensar em nada em troca, sem pensar em retornos, simplesmente servir, simplesmente isso. Ainda que eu tivesse, quando eu houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, ou entregado o meu corpo para ser queimado, ao extremo que o apóstolo Paulo chega, se não tivesse caridade, nada disso me serviria. Então não adianta eu pegar e distribuir tudo que eu tenho, sair fazendo como que a caridade material nesse caso, tudo, mas se for feito sem amor, se for feito só para aparecer, por exemplo, a sociedade, ou nas placas, ou o nome nos lugares, eu estou fazendo sem o amor. Eu não estou colocando aquilo de mim para dar. Tanto é que Jesus exemplifica com o óbolo da viúva. Uma moedinha ou duas moedinhas valiam mais do que muito ouro, muitas pratas, muitas joias estavam sendo colocadas lá no gasofilácio, que é o lugar de oferta do templo. Por quê? Porque lá era feito, as pessoas colocavam para demonstrar um poder, para demonstrar como que uma grandeza material e uma troca com Deus. Olha, eu estou fazendo isso, mas eu espero isso. E esperavam muito mais da sociedade, dos poderes, dos doutores da lei, do que de Deus, não é mesmo? Então, não adianta. E mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver caridade, de nada me serviria. Aí Paulo continua. A caridade é paciente, sabe esperar. A caridade, ela não se precipita, como ela é paciente. Inclusive ela se materializa, ela se caracteriza também pela paciência que nós devemos ter para conosco mesmo, para com as pessoas. Sabermos fazer as coisas na hora certa, para que a gente não caia nesse item interior
distribuindo todos os meus bens para alimentar os pobres, mas e dar o meu corpo para queimar, mas se não tiver caridade, então ela é paciente, ela sabe esperar. Por exemplo, no nosso núcleo familiar, as dificuldades que muitas vezes nós temos de relacionamento com as pessoas dentro da nossa casa, nós temos que nos utilizar do quê? Da caridade. Através de qual? Da paciência. Para com essas pessoas que possamos achar que sejam difíceis, mas na verdade os difíceis podem ser nós mesmos. Então a paciência, saber esperar, saber respeitar, porque cada momento, cada pessoa está no seu momento, cada pessoa está no seu momento de desenvolvimento. Cada pessoa, ela traz dentro de si a sua história e ela vai se desenvolver na história de acordo com a sua vontade, com o seu crescimento e com as suas, vamos dizer assim, aptidões. Então que cada um no seu momento. Então a paciência, a caridade da paciência dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo de trabalho, do nosso círculo social. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, ela faz o bem, ela é tranquila, ela é calma, ela não agride a caridade. Uma agressão, por exemplo, quando Jesus diz, se a pessoa pedir para que você carregue 1000 passos, carregue 2000 passos, a brandura, sem se agastar. Olha só que coisa bonita, não é injubilosa, porque ela traz para o nosso coração júbilo, traz alegria, traz, vamos dizer assim, uma compensação interior pelo bem que nós fizemos. Naquele momento a gente se sente bem, se sente como que reenergizado. Ela não é temerária. A caridade não é temerária. Temerária seria assim, nem precipitada. Seria agir de uma forma assim, assodada, de uma forma violenta, como se quiséssemos fazer com que a pessoa sentisse o poder da nossa caridade, né? Não é assim. Ela não se enche de orgulho. O que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Quais são as chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. O orgulho nos leva a praticar muito mal, porque nós achamos que nós somos o centro do universo, que é o pai do egoísmo. O ego, ele é importante porque é essa face que nós nos apresentamos para a sociedade. O egoísmo já é doentio, já é patológico. É aquilo em que a gente só pensa na gente. Só nós temos importância para a humanidade. Em consequência, também só a nossa família que serve para tudo. Um exemplo de egoísmo, quando ocorre um acidente e a gente vê um veículo acidentado e pessoas machucadas, a primeira coisa que a gente chega e fala, puxa, ainda bem que não é meu filho, ainda bem que não é minha família. Ora, mas é o filho, é a família de um outro. Esse egoísmo, esse orgulho, faz com que a gente cause muito mal, mas principalmente para nós mesmos. Para nós mesmos. O orgulho de casta, o orgulho de ser o que nós não somos. Até no sofrimento nós somos orgulhosos, porque nós falamos, olha, eu sofro muito mais que os outros. Olha, isso não é caridade. Ela não é desdenhosa. Desdenhosa assim, deixa a vida vir levar, a vida leva eu não me importo o que ocorra, pode ser água ir para cima ou ir para baixo. Não, não, não. Nós não podemos desdenhar das oportunidades que nós temos. Tanto no bem quanto no mal, quando nos acontece, ocorre um mal, de tirarmos como lição, quando ocorre uma crise, de tirarmos a parte boa daquela crise, o que pode nos ensinar, e não pegar com desdém, não, eu sofro mesmo, e outra, dizer que a doutrina espírita faz apologia da dor, de jeito nenhum. Nós não somos desdenhosos, mas também não fazemos apologia da dor. A dor é uma consequência educativa que vem em razão dos atos equivocados que nós praticamos. Não é castigo de Deus. Entendeu? A caridade não se azeda com coisa alguma. Ou seja, não fica mal-humorada, não suspeita mal. O suspeitar mal é pensarmos constantemente só o lado mal das coisas. Olharmos para as pessoas e nunca vermos
o que a pessoa pode fazer de bem, ou possa ter feito bem, ou que já tenha, porque todos, não existe quem não tenha alguma coisa de bom dentro de si. Então, olharmos, obviamente, e não deixarmos de ver que a pessoa tem os seus defeitos e as suas desqualidades, mas não realçarmos esses defeitos e qualidades, buscarmos o lado bom dessas pessoas e incentivá-las a aumentar, a fazer com que cresça o lado bom, porque esse pouco a pouco vai abafando o lado equivocado. Olhar o bem, não suspeitarmos de tudo, não acreditarmos que nós estamos nas mãos de Deus e que Deus está acima de tudo e que sabe tudo o que está ocorrendo, passando pelas nossas vidas. Não se rejubila com a injustiça. A caridade é justa, mas se rejubila com a verdade. A verdade é uma das coisas mais difíceis da gente manter no nosso dia a dia, seria vivermos realmente com a verdade. Mas a verdade, ela é como o anel nos dedos. Nós não podemos nos utilizar da verdade como um instrumento para ferir, para levar o sofrimento e levar a dor, de forma nenhuma. A verdade, ela serve para que nós possamos vivenciá-la e tornarmos as nossas vidas mais sinceras, mas com o jeito certo de muitas vezes mostrar a verdade para aquelas pessoas que ainda estão na escuridão. Como nós também estamos. Nós precisamos daquelas que estão na nossa vanguarda para que segurem nas nossas mãos. Como aqueles que estão na retaguarda precisam segurar nas nossas mãos para que a gente possa ajudá-los a caminhar. É uma rede. Uns dependem dos outros. Uns ajudam os outros e são ajudados pelos outros. Nisso, numa, vamos dizer assim, uma hierarquia até Deus. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Olha Jesus, o que ele passou, o que ele suportou, exemplo maior. Tudo crê. Tudo crê. Crê em Deus, cremos no Cristo, que é o nosso guia e modelo. Cremos em nós mesmos, sabendo que nós podemos vencer essas nossas dificuldades. É a caridade. Tudo crê. Cremos que um dia, através desse trabalho da transformação, nós seremos felizes, porque a nossa meta é a plenitude. Tudo espera. Espera no bem, espera no amor e sabe esperar o momento certo também. E saber esperar o momento certo de fazer as coisas, de agir, de falar, não se precipitar, principalmente no momento em que estamos numa altercação, querendo partir para uma altercação verbal. Espera, cala-se, concentra-se, pede força a Deus. Tudo sofre. Esse tudo sofre é a forma com que nós vamos enxergar a dor. O sofrimento, ele, embora a gente não faça apologia, no momento da história da humanidade, ele tem sido, necessário para fazer com que a gente cresça, porque nós não nos utilizamos daquela lei primeira, que era a lei do amor. A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí Paulo termina. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. O Evangelho nos fala nessa lição. De tal modo, Paulo compreendeu essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé.
é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a caridade, define a verdadeira caridade, mostra-o não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Olha como Paulo entendeu. E para finalizar, nós vamos falar um textinho da Joana de Ângeles, que ela diz: diante da impiedade e da delinquência, pergunta ao amor o que deves fazer e te induzirá à ação da caridade. Sob injunções ingratas e dores que acreditas não merecer, propõe ao amor como te deves conduzir. Ouvirás a sua palavra, incentivando-te à caridade da paciência. Olha a paciência. Sofrendo incompreensão e dificuldade nas lutas rudes que te maceram interiormente, inquire ao amor qual a solução. Sentirás o impulso da caridade iluminar-te os sentimentos. Perseguido ou mal-querido, sobre açoites externos ou crucificado, em traves invisíveis, auscula o amor e produz na caridade. O amor abrir-te-á sempre as portas da paz, enquanto a caridade levar-te-á pelas mãos ao termo da batalha redentora. Essa é a explanação que nós trazemos hoje. Muito obrigado a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.